Gente, agora nós vamos falar sobre tipos de pisada. Isso mesmo, existem formas diferenciadas de como a gente pisa. Os nossos pés, eles são a base de alinhamento e sustentação do nosso corpo. Por isso, pisar de maneira errada pode trazer problemas, sim. E para falar sobre esse tema, a gente convidou aqui e vai contar com a participação do ortopedista Marcos Teixeira, que já está aqui no nosso estúdio com a gente. Tudo bem, doutor Marcos? Seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Muito obrigado. Vamos falar de pisada? Vamos lá. Bom, eu sei que eu lendo, já pesquisando um pouquinho, que quando você pisa errado, você pode também ter problema na coluna, por exemplo. Queria que o senhor falasse quais são os problemas que a gente pode ter e também quais são os principais tipos de pisada, né? Perfeito. É uma dúvida muito frequente, né, no consultório. A gente pode observar que, através da própria pisada, você pode ter outros problemas, outras patologias, sendo dores no joelho, dor nos quadris, até mesmo na coluna, que ela vai diferenciar de acordo com a forma que você pisa, seja uma alteração na sua pisada, que você adquiriu, ou então a forma como você já tem de pisar, né? Cada pessoa ela tem um tipo de pisada. Nós podemos diferenciar em 3 tipos iniciais. Inclusive, a gente tem até as imagens aí dos tipos, dos 3 principais tipos de pisada. Vamos colocar na tela. Olha, essa aí, tipos de pisada. Essa é a pisada pronada. Pisar para dentro. É isso, doutor? Perfeitamente. A pronada nada mais ela é muito frequente em pacientes que têm um pé plano. Ele não tem aquele apoio do arco plantar e a hora que ele vai pisar, ele tem uma tendência a pisar mais medial. O pé dele fica mais para... Fica os 2 pés assim para dentro. Exatamente. Assim, aí, né? Aquele pezinho que fica... Exato. Aí ele vai distribuir... É o plano, né? Na hora que você pisa, você observa que não tem aquela cava do pé e você vai distribuir o peso do seu corpo nessa região mais medial do pé. E é uma das formas que pode gerar algumas outras alterações no membro inferior pela forma da distribuição do seu peso, que vai ficar mais na região medial do pé. Qual é outro tipo de pisada? Tem essa aí, a neutra, no caso, né? Essa é a pisada neutra, que Isso. o peso é distribuído de forma igual para a planta do pé. Perfeito. Digamos que essa é a pisada adequada. Que todos gostariam de ter, nem sempre todo mundo pode ter. É uma pisada que tem em torno de 40% a 45% da população. Não é à toa que os calçados, eles são feitos baseados... Para esse tipo de pé. Para esse tipo de pé, que é o neutro. Que tem aquela curvinha, tem a planta não é reta, tem uma curvinha? Ele tem um pouco de curva. Na verdade, a pisada neutra é mais sobre a distribuição do pé como um todo, no meio, no neutro. Ele nem vai ter aquela distribuição de carga para medial, para a parte interna do pé, nem posterior. Ele faz essa rotação. Quando nós vamos pisar, a gente inicia com o calcâneo, né? A gente vai pisar com o calcâneo inicial, o calcanhar, da parte um pouco mais... a parte da frente. Isso. Aí você tem uma leve rotação. Você pisa com o calcanhar e tem uma leve rotação para a medial. Mas se você perceber, pisar no molhado, ou pisar em algum ambiente onde você vai observar a sua própria pisada, você vai observar que ela tem uma uniformidade. Você vai ver desde a parte do calcanhar até a região média plantar e Então, quem tem esse tipo de pisada é a pisada normal. Digamos que a pisada normal ideal. É a ideal. Perfeito. Pronto, acho que é a melhor palavra, sim, né? Sim. E vamos para o último tipo de pisada, que é a pisada supinada. Impulsiona a base do dedinho. Aquela pessoa que anda aí na pontinha do pé? Não bem. É mais pela questão dele pisar com a parte lateral do pé. A distribuição agora é o contrário do que a gente havia falado anterior da pronada. É a supinada. O pé vai ficar um pouco mais aberto, a gente pisa mais com a lateral do pé. São pessoas que têm aquela cava do pé um pouco maior do arco bem o arco plantado, mais profundo. Isso, que tem essa forma que joga o pé um pouco mais para a lateral e você pisa de uma forma mais lateralizada. Doutor Marcos, tem como mudar esse tipo de pisada ou não? Você tem que só modificar o tipo de calçado. O que você pode fazer para melhorar isso? Normalmente essa pisada já é da própria pessoa, né? Cada um tem como mudar a planta do pé, né? Não. E assim, de certa forma, se você observar, esses 3 tipos de pisar que nós falamos não necessariamente é patológico, é uma doença, é uma forma de pisar. Cada um tem o seu tipo de pisada, mas existem alguns artefatos onde a gente pode usar para melhorar essa pisada. A neutra é neutro, né? Digamos que é a pisada ideal, então normalmente os calçados que essa pessoa for encontrar, ela vai normalmente se adaptar com facilidade. Já essas pessoas que têm essa diferença, a gente pode ter o auxílio da palmilha, por exemplo, que a gente pode utilizar em cada calçado. Você usa a palmilha, essa palmilha você faz para o seu tipo de pisada, né? Tem alguns testes, tem alguns
alguns lugares onde você pode pesquisar esse tipo de pisada de uma forma mais adequada, e alguns exames que podem ser feitos, e você criar uma palmilha específica para o seu tipo de pisada. E diante disso, você usar essa palmilha em qualquer outro calçado. Se for um calçado fechado, é mais adequado, você consegue fazer isso com facilidade. E tem algum exercício para melhorar também essa questão da pisada ou não? Os exercícios como um todo, né, é sempre bom para todo nosso corpo, né? Digamos que se ele for fazer algum tipo de alongamento, é muito importante, principalmente se ele tiver a pisada que a gente falou agora, que é a supinada. Essa supinada, ela tem uma certa tendência por conta da cava, alguns pés que têm essa cava, tem um pé um pouco mais rígido. Então, o alongamento é muito importante para esse tipo de pé, que às vezes tem alguns encurtamentos, seja do calcâneo, na parte posterior, né, o tendão de Aquiles que fica naquela região, ou mesmo até a fáscia plantar, que fica nessa região do arco plantar. Na hora que ele vai pisar aqui, joga a distribuição da carga no pé, às vezes essa fáscia plantar é um pouco mais atrofiada. E aí esse fato dessa atividade ajudar bastante. Já quem tem a pisada, no caso já pronada, esse pé é mais móvel, é um pé mais flexível. Então, assim, qualquer tipo de atividades para fortalecimento da musculatura como um todo, uma musculatura da panturrilha, né, que vai ajudar no impulsionamento da pisada, do passo, né, e pode ajudar também. Hoje existem exames para identificar o tipo de pisada ou você identifica só olhando pelo pé, a pessoa caminhando? Existem várias formas. A mais simples, né, que a gente até encontra muito em pacientes já nos buscam com essa queixa principal, falar, meu calçado, eu uso o calçado, meu calçado só desgasta lateral. É isso, só gasta para dentro, só gasta para fora, né? Já ajuda, já vem elucida um pouco sobre o tipo de forma que essa pessoa pisa. E alguns exames, o teste físico mesmo, na hora que a gente for examinar, a gente examina mesmo a proporção, pede para o paciente ficar em pé, às vezes o próprio jeito de caminhar, você já pode observar, e podemos fazer alguns exames também, um deles é a podometria. É um exame onde ele vai ter um estudo, né? Na hora que ele pisa, parece até uma balança e ele vai fazer o estudo da distribuição da carga. Isso, a forma como o peso está sendo distribuído nos pés, e aí vai dar toda uma leitura de como aquela pessoa pisa. Então o tratamento aí geralmente é um tipo de calçado específico com como é que a gente diz mesmo? Palmilha. Isso, pode ajudar bastante. Sendo que a gente falando só desse aspecto dos pés dentro da normalidade, só são essas alterações que nós chamamos de alterações mesmo fisiológicas. Se diante do diagnóstico a gente for consultar e ver que esse paciente tem alguma outra patologia, não só uma forma de pisar, aí a gente tem que ter outro tipo de tratamento, às vezes até cirúrgico também. Tá bom, então. Muito obrigada aqui, gente. Eu conversei com o Dr. Marcos Teixeira, ele é ortopedista e falou aqui sobre tipos de pisada. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Obrigada, viu, doutor Marcos? Muito obrigado, eu que agradeço. Prazer enorme. Obrigada.